Hoje eu quero compartilhar a lição do dia de hoje, a palavra do jejum, né, que tem como título: Estamos debaixo de um novo sistema, que está dentro dos 21 dias removendo o véu, do livro A Graça Perigosa, do pastor Aloysio. Alguns irmãos me encomendaram um livro e me abandonaram na chapada. Então eu tenho 5 livros que tinham dono, mas não tem mais. Então, se alguém não adquiriu o livro e gostaria de adquirir, ainda tem 5 exemplares, você pode me procurar no final aqui e eu passo para você. Pastor, esse livro é importante para quê? Tudo que nós ouvimos do Evangelho, nós devemos ruminar. Quando você lê, você está ruminando a palavra de Deus. Então, eu quero dizer para você, se você é cristão e você não tem o hábito de leitura, você precisa ter. Pastor, como é que faz? Eu não gosto de ler. Pois é, você tem que orar. Você está diante de um cara que tinha pavor de ler. Até os 25 anos de idade, eu li um livro só. Porque no 3º ano do 2º grau, eu estava numa aula de literatura. A professora saiu da sala, eu estava conversando com um colega meu. E ele falando: tu vê, essa professora não deu um livro para nós ler. Eu falei: graças a Deus, porque eu nunca li nem gosto de ler. Ele falou: tu nunca leu nenhum livro? Como é que tu chegou no 3º ano do 2º grau sem ler nenhum livro? Falei: dei meu jeito, tenho pavor de ler. E ele fazia assim para mim, ó. Eu achei que ele tinha algum tipo de tique nervoso, alguma coisa. Só que a professora estava atrás de mim e eu não vi. E ela falou: é mesmo? Então todos aqui eu vou aplicar uma prova de literatura. Mas somente para o Juan Pablo, a prova dele vai ser um livro. Ele vai ter que ler todinho. Eu falei: eu e minha boca grande. Esse livro foi o único que eu li até os 25 anos. E quando eu converti, o que acontece? O irmão que me ganhou para Jesus me mostra um livro desse tamanho que agora eu vou ter que ler. Eu falei: vai ter um problema, porque eu não gosto de ler. Ele falou: seja sincero para Deus, ore. Eu orei. Quero dizer para você, eu me tornei alguém que gosta muito de ler. Não passa um dia na minha vida sem eu ler. Hoje eu li, ontem eu li, amanhã eu vou ler. Eu estou com o desafio esse ano de ler um livro por mês, mais a Bíblia toda de novo. E eu quero dizer que eu já até passei do meu limite. Estou lendo um outro livro agora também, porque eu gosto de ler, se tornou um hábito leitura. Então, quando você lê, você absorve um conhecimento. Quando é leitura espiritual da Bíblia, você recebe também uma medida de alimento espiritual. Então, eu quero te dar uma dica. Pastor, não gosto de ler. Ore, peça para Deus colocar esse desejo no seu coração. Mas comece a ler. Nem que seja um versículo. Pastor, tem dificuldade. Todo dia, 12h30, eu tenho uma live de leitura da palavra para te ajudar a ler a Bíblia. Se você participar da live comigo, nós vamos ler junto. E eu vou te ajudar a ler. Então, até isso nós estamos fazendo já há 3 anos para incentivar os cristãos a ler. Por que, irmãos, que eu estou falando isso? Pastor, o que isso tem a ver com a palavra de hoje? Tudo. Porque está cheio de crente nas igrejas sendo manipulado por pessoas que não sabem a verdade do Evangelho. E aí você vive uma coisa. Normalmente eu pergunto para as pessoas: por que você está fazendo isso que você está fazendo? Porque o meu pastor falou. Mas essa não é a resposta. Se você está servindo a Deus, a resposta do que você está fazendo tem que estar na Bíblia. Tem que estar escrito. Porque a palavra é o nosso norte. Você já percebeu que sempre quando eu falo algo que não está na Bíblia, eu te aviso antes aqui? Eu sempre falo: irmão, isso aqui que eu estou falando não está escrito, é algo que eu acho que deve ser, que é. Isso você não tem obrigação de viver. Nós temos obrigação com a palavra. Amém? Por isso que você precisa ler a Bíblia, para não ser enganado, e também para você aprender a ter relacionamento com Deus. Então o que nós estamos falando nesses dias? Sobre a graça de Deus no nível mais profundo. O nome do livro é chamativo: Graça Perigosa. Por que a graça é perigosa? Porque quem conhece a graça é liberta. É liberto do quê? Da prisão, da amarra. O que é prisão e amarra? A lei. Porque a lei aprisiona. Todo crente que vive debaixo da lei, ele não quer fazer o que ele faz. Ele está fazendo porque ele tem um tipo de medo de Deus. E ele fala assim: eu estou fazendo isso porque o meu pastor mandou, porque se eu não fizer, Deus o livre, a mão de Deus vai pesar sobre a minha cabeça, vem uma maldição, uma doença, algum problema. É como se Deus fosse um carrasco, que tem um monte de escravo, e ele está com um chicote na mão, e se você sair fora da fila, ele te dá uma chicotada. Não é esse Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos é o Deus que é amor. Mas ele também é justiça.
Que é isso que o povo da lei fala, né? Deus é amor, mas também é justiça. Ah, mas o que isso quer dizer? Um dia uma pessoa me convidou, logo que eu cheguei aqui em Canoas, uma pessoa chegou para mim e falou: o senhor é pastor dessa igrejinha sem placa? Na nossa igreja, nosso prédio não tinha placa. Até o terceiro prédio, eu acho que não tinha placa na frente. Mas não é porque nós éramos espirituais, é porque não tinha dinheiro para botar fachada. Então, ou pagava aluguel, ou botava fachada, não tinha. E aí a pessoa chegou: o senhor que é o pastor dessa igreja sem placa? Eu falei: sim, sou eu. O senhor não gostaria de pregar na minha igreja? Eu falei: se estiver dentro da minha agenda e não for atrapalhar o que eu faço na minha igreja, eu posso ir, com certeza. Mas deixa eu fazer uma pergunta antes. O senhor prega só as rosas ou prega os espinhos também? Para você que não é crente há muito tempo, o que essa pessoa quis dizer é: você prega só o amor ou prega a justiça também? Eu falei para ela: olha, eu prego a rosa, por quê? Porque o espinho já foi na cabeça de Jesus para não ir na nossa. Então o que eu respondi para ela? Eu prego o amor, porque Deus é amor, e quem conhece o amor não vive no pecado. Quem sabe que é amado não vive pecando. Por quê? Porque entendeu o propósito pelo qual foi chamado. Será que eu fui pregar nessa igreja, sim ou não? Ela falou: tá bom, eu já lhe mando uma resposta de quando vai ser o dia que você vai pregar. Faz 7 anos que eu estou esperando a resposta dela. Então assim, nós somos mensageiros de uma nova esperança, uma viva esperança, que é o Novo Testamento. Amém? Então entenda uma coisa de uma vez por todas: nós estávamos no passado debaixo de um sistema que é a lei. Mas hoje nós não estamos mais debaixo desse sistema, nós estamos debaixo de um novo sistema, que é a justificação pela fé, que eu já falei aqui, que é mais velho do que o próprio Velho Testamento, que é a própria lei, que veio antes da lei, que veio lá em Abraão, mas que veio em Gênesis. Mas quando nós olhamos então para o livro de Romanos, a carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma, que é conhecido como o 5º evangelho, a Bíblia ela começa o Novo Testamento com 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 evangelhos. Mas os estudiosos, teólogos da Bíblia, eles falam que Romanos é o 5º evangelho, de tanta relevância e importância que essa carta aos romanos tem para a igreja. E aqui em Romanos capítulo 5, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que esse pequeno versículo aqui quer dizer para nós? E aí nós precisamos ler a Bíblia com revelação do Espírito. Você pode ler a Bíblia como alimento? Pode, você recebe o alimento espiritual. Mas você pode se aprofundar no que você está lendo. E como que eu me aprofundo aqui nesse versículo? Está aqui esse versículo? Tá, glória a Deus. Justificados, está falando de quem aqui? De nós. Essa carta é para a igreja, amém? É para a igreja. Então ele está dizendo: justificados, pois, mediante a fé. Como que você é justificado? Se comportando bem? Fazendo boas ações? Pela fé. O que é ser justificado pela fé? É crer no justo e justificador. Quem é ele? Cristo Jesus. Ele é o justo e justificador da nova aliança. Então, o que a palavra está dizendo aqui, que nós somos justificados mediante a fé, e nenhuma outra coisa, porque é a fé que nos conduz à salvação. E aí o que acontece com aqueles que entendem essa justificação? Qual que é o resultado? A própria Bíblia fala, está depois da vírgula: temos paz por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual que é então o sinal de alguém que vive na nova aliança? A paz. A paz. Quem vive debaixo da nova aliança entendeu que foi justificado e tem paz com Deus. Vive uma vida não atormentada. Você já conheceu algum crente que vive atormentado? Atormentado o tempo todo. Ai, hoje eu botei uma roupa que eu não deveria. Ai, eu fiz tal coisa. Isso pode, isso aquilo não pode. Um monte de código de conduta, de regras que não fazem parte mais da atual dispensação que nós estamos, porque nós estamos debaixo da lei, e sim da graça, e quem vive debaixo da graça, está justificado em Cristo Jesus, por isso que Jesus morreu naquela cruz, e o grande sinal de quem entendeu isso,
é uma paz. Tranquilidade. A paz interior é o árbitro para saber se você está vivendo o que Deus tem para você viver. Mas quem vive debaixo da lei não tem paz, não tem sossego. Vou te dar um pequeno exemplo. Quem está debaixo da lei, começa uma tempestade, um temporal, ele nem sai para a rua. Porque ele sabe, ele é sincero, ele sabe que ele comete pecado. E ele pensa assim, se eu sair na rua com uma tempestade dessa, a chance de um raio cair na minha cabeça é grande. Porque Deus está de olho em mim. Eu me lembro um dia um irmão veio conversar comigo, ele falou assim, pastor, eu cometi um erro grave, e eu preciso mudar de vida. Ele era um novo convertido. Ele falou assim, eu sinto que isso é quase imperdoável. Eu falei, o que houve, meu filho? Aí ele me contou, não era uma coisa assim tão... Mas o sinal de um novo nascimento é que quando você erra, você não fica feliz com o erro. Quem peca e é filho de Deus, não fica legal. Ele fica mal. Mas o problema dele é que ele ficou mal porque ele estava debaixo da lei. Mal por quê? Porque ele falou assim, quando eu saí na rua, eu vi que o tempo estava se armando, eu falei, hoje eu vou morrer. Porque o que eu cometi é imperdoável. E Deus vai mandar um raio na minha cabeça. Pastor, eu andei 5 quilômetros de a pé, me escondendo embaixo das árvores, com medo de alguma coisa acontecer, de um ladrão me assaltar e me dar um tiro, de Deus mandar alguém para me matar. Como que alguém vive em paz assim? Se você tivesse que pagar pelos seus pecados, desculpe, você não estava aqui hoje, você já tinha morrido. Se o seu salário do pecado é a morte, e é, amém? Se o salário do pecado é a morte, quando você peca você deveria morrer, todos nós não estaríamos aqui. Mas porque Cristo Jesus levou sobre si os nossos pecados, todo aquele que crê em Cristo agora é nova criatura, vive em novidade de vida. Agora, por intermédio de quem? Dele. Está lá em Romanos 5, no verso 2 agora. Verso 2, mesmo, verso 5, capítulo 5, verso 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, nós estamos firmes aonde? Na graça de Deus. Não são no que nós fazemos, nas coisas que podemos produzir para Deus. Quem está debaixo da lei sempre procura agradar a Deus. Eu tenho uma consciência disso. Todo crente, ele quer agradar a Deus. Todo filho quer agradar a Deus. Só que existem cristãos que eles estão debaixo de uma outra dispensação. Eles querem agradar a Deus fazendo coisas para Ele. Deus não precisa que nós fazemos nada para Ele. A única maneira que Deus se agrada que vivamos é tendo fé. Porque a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E quando servimos a Deus e somos filhos, tudo que não é proveniente de fé, a Bíblia diz que é pecado. Entendo que Deus valoriza a fé. A fé envolve não o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo, o que eu posso tocar. A fé tem a ver com o que eu não vejo. O tempo todo nós estamos falando em fé e gerando no mundo espiritual coisas que nós não estamos vendo. As pessoas falando, pastor, o senhor falou que nós vamos ter muita gente, vai chegar. Quando que isso vai acontecer? Porque o ser humano é ansioso. Existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Continue falando mesmo sem ver. Continue crendo, porque a vitória é para quem não desiste. Se você permanecer, você vai ver a glória de Deus. É isso que a Bíblia diz. Então nós estamos firmes nessa graça. Vivemos na graça e não estamos debaixo da lei. Qual a lei que nós vivemos hoje? Não é mais a lei do pecado e da morte, mas é a lei do Espírito e da vida. Então, se eu digo para você que Jesus morreu no seu lugar para pagar os seus pecados, e agora você pode servir a Deus sem se preocupar com regras, com códigos de conduta, com o que você pode ou não pode fazer. A maioria das perguntas que eu recebo são essas: pastor, eu posso fazer isso? Pastor, um crente pode fazer isso? Pastor, um crente pode fazer tatuagem? As perguntas, fui inventar de botar uma caixinha no Instagram uma vez, credo, bombardei de perguntas, falei assim, não vou botar mais. Porque as perguntas são sempre as mesmas. Pode? Não pode? Pode? Não pode? Isso é lei. Você não precisa de um pastor, de um líder, de alguém na sua cabeça, sendo um guru na sua vida, dizendo o que você pode e o que você não pode fazer.
Você precisa ser ensinado a ouvir a voz do Espírito. E quando você ouve a voz do Espírito, você segue Ele. E não tem como errar, não há erro se você seguir o Espírito. Então nós vivemos debaixo de uma outra dispensação, que podemos chamar talvez da lei, que, como a Bíblia diz, o apóstolo Paulo ensina, a lei do Espírito e da vida. Mas algumas pessoas vão dizer, não, mas não é fácil, a videira prega um evangelho muito light, todo mundo pode fazer o que quer, e pode mesmo. Alguém perguntou assim, tá pastor, e os membros da sua igreja podem pecar? Eu falei, pode. Então essa igreja não é de Deus. Eu falei, como assim não é de Deus? Como que tu avalia uma igreja que, porque os crentes podem pecar, tu diz que a igreja não é de Deus? Ou tu prefere que eu diga assim, não, nenhum deles peca, e eu seja o pecador porque eu estou mentindo? Aí ele falou assim, mas eu acho que crente não pode pecar, o evangelho, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Eu falei, pois é, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Lê todo o versículo, não lê só um pedaço, lê todo, porque quem é da lei, pega partes isoladas da Bíblia para colocar um cabresto em alguém para sair puxando a pessoa. A graça te liberta para viver a verdade do evangelho. Mas se o senhor começar a falar o que o senhor está falando, as pessoas vão ir para o mundo, porque elas sabem que não vai ter consequência. Não, quem vai para o mundo nunca foi filho. Entendeu o que eu estou dizendo? Quem desfruta, vai para o mundo e se lambuza no pecado, não nasceu de novo. É aquilo que eu falei, não adianta você ensinar um porco a ser cachorro. Ele não vai ser, porque ele tem natureza de porco. Agora, se ele nasceu de novo, ele não tem mais aquela velha natureza. Entendeu o que eu estou dizendo? Você não precisa dizer para um filho de Deus que ele não deve pecar, porque ele sabe que ele não deve. E quando ele pecar, ele fica mal. Ele fala, o que eu fiz? Por que eu... Senhor, ele tem que até pedir perdão. Quer dizer, não precisa. Jesus já morreu na cruz para os seus pecados. Você caiu? Levanta e segue o caminho. Eu sei que isso aqui pode ser assustador para algumas pessoas que estão me ouvindo, mas é a verdade do evangelho. É a verdade do evangelho. Deus, ele te aceita, Deus, ele te recebe e você se torna filho e nunca mais deixa de ser, por causa da lei do Espírito da vida. Então, como é que era no Velho Testamento? Era a lei do pecado e da morte. Vou te explicar melhor, para você entender. O que é a lei do pecado e da morte? É a lei da gravidade. Alcança essa garrafa aí, por favor, do teu lado. A lei da gravidade, o que a lei da gravidade fala? Que todo objeto é tragado para o centro da Terra. Essa é a lei da gravidade. A gravidade diz que se eu largar essa garrafa aqui, ela vai bater no chão só porque tem chão. Se não tivesse, ela ia continuar caindo até o centro da Terra. É isso que a lei da gravidade é. E se eu disser para você que eu posso largar essa garrafa aqui, e ela vai ficar no ar, paradinha? Tem uns que riram, falaram assim, isso é impossível. A não ser que o senhor faça alguma mágica aí. Não, não sou mágico. No circo, a minha função era outra. Pastor, quantos acreditam que eu vou largar essa garrafa aqui, ela não vai cair no chão, ela vai ficar no ar? Pode levantar a mão se você acredita que ela vai ficar no ar. Ninguém levantou, eu esperava por isso, seus incrédulos. Eu estou brincando. É óbvio, ela vai cair. Mas isso faz parte da ilustração. Por quê? Porque é impossível essa garrafa parar no ar, sim ou não? A não ser que tivesse uma outra lei que quebrasse a lei da gravidade. Assim é a lei do pecado e da morte. O salário do pecado é a morte, não tem como evitar. Pecou, vai morrer. Mas essa garrafa é mais pesada ou menos que um avião? Ela é menos pesada que um avião. E como que o avião voa? Vamos ver então. Você já acha que pastor só fica dormindo em cima de Bíblia? Não, pastor estuda outras coisas também, física e outras coisas, para poder te ensinar aqui. O avião está então entrando em alta velocidade.
a lei da gravidade encontra ele. E quando ele se prepara para voar, ele entra numa outra lei. A lei da propulsão e aerodinâmica. O que é isso? A aerodinâmica dele é feita para usar o vento que vem contrário para fazer ele subir. E as turbinas, elas pegam uma sucção, que é a propulsão, contrária ao peso da aeronave, para que ele voe. Então as suas asas, o seu corpo e o seu lêmen usam as condições para fazer aquele avião pesado passar aqui sobre a sua cabeça e não cair. Com base nisso, nós temos a lei do Espírito e da vida. Não tinha esperança para o homem, porque o pecado trouxe a morte a condenação. Não havia esperança. Deus então trouxe a lei do Espírito e da vida, que quebra a lei do pecado e da morte, e por isso agora você pode voar. Por isso agora você pode crer nessa verdade. Pastor, mas eu não acredito na lei da gravidade. Então sobe na sua cadeira e pula para ver se não vai cair. Vai cair. A lei da morte é real. E esse é o problema de quem vive debaixo da lei, lá do Velho Testamento. Vai experimentar morte, vai experimentar maldição, vai experimentar um monte de coisa ruim, que não é para essa dispensação, era para outra. Mas a pessoa decidiu viver nisso aqui. É alguém que está preso, com a porta da cadeia aberta. Já está liberado, já pode sair. Mas como virão se não há quem pregue? E quem tem coragem de pregar uma coisa dessa? Porque o que as pessoas falam de mim e da nossa igreja? Essa igreja é da porta larga. Todo mundo faz o que quer. É uma bagunça. Uma bagunça. Até está agora o prédio uma bagunça, nós estamos em reforma. Tem paciência conosco. Não vai ficar muito bonito isso aqui, tenha certeza disso. Mas a verdade é que nós libertamos as pessoas da lei. E o que é melhor? É viver debaixo da graça. Porque essa é a condição de Deus para nós agora. Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, porque Jesus morreu, nós podemos quebrar a lei da gravidade. E eu não estou falando de lei da gravidade, amém? Eu estou falando que nós não precisamos viver mais na lei. Você não precisa de alguém falando que você pode e você não pode fazer. Você pode andar no descanso de Deus. Tem gente que já entendeu essa palavra. Está dormindo aqui na minha frente. Mas é assim, faz parte do processo. Que já entendeu e descansou. Não fico mal com isso, fique em paz. Quem dorme é quem tem paz, sabia? Quem não tem paz não dorme. Já viu alguém impaciente? Não dorme, fica o tempo todo. Não, quem tem paz dorme. O obreiro Jonas é alguém cheio de paz. Não era ele que estava dormindo aqui na minha frente. Mas é porque ele me acompanha nas viagens que eu faço. E acaba que a gente fica no mesmo hotel. Sério, é impressionante, eu nunca vi alguém que dorme tão rápido. É um cara cheio de paz. Sério. Nós chegamos no hotel, falou, Jonas, eu vou ajeitar as coisas aqui. Ele falou, eu vou só me escorar um pouquinho aqui. Falei, quer que apague a luz para não doer os olhos? Ele falou, não, pode te deixar acesa. Olhei, falei, Jonas? Falei, não acredito. Jonas dormiu. Ele estava conversando comigo. Eu falei assim, quer que eu apague a luz? Não precisa. Eu não estou exagerando. Não estou exagerando. Sério. Alguém que tem paz, dorme fácil. Alguém que é ansioso, tu acha que dorme fácil? Não dorme fácil. Alguém que é ansioso fica dias e dias sem dormir. A ansiedade é o quê? Ausência de fé. Porque você acha que tudo depende de você, você confia no que você faz, quando o negócio não dá certo, você se culpa. Agora, quando você confia em Deus, você vai dormir em paz. Sério, estou dormindo bem nesses dias, muito mais do que antes. E tem 10 mil para pagar essa semana desse forro. Pergunta quanto eu tenho. Pergunta? Nem um centavo. Mas eu vou anunciar semana que vem, domingo aqui, que vai estar pago.
Porque Deus é fiel, essa igreja é dele, essa obra é dele, tudo é dele. Essa semana vai estourar um cano de causa na justiça, de promoção no trabalho, de dinheiro que você não esperava. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então assim, o que acontece? Deus faz assim, é dessa forma. Eu não sei de onde vai sair, eu só sei que vai sair. Aí o que adianta eu ficar atucanado? Ai meu Deus, e agora? O que será de nós? Não depende de mim. Essa obra não é obra humana, é obra de Deus, amém? E quem paga a conta é Deus, mas Deus vai usar você, diga amém. Então, saiba que é inevitável, o pecado vai produzir morte, mas você não está mais nessa equação, você está fora da equação. Quando for colocar você na equação, tira você e coloca Cristo, porque Cristo é o centro do Evangelho, mas Ele também é o centro da sua vida, porque quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê Cristo, e a Bíblia nos mostra claramente que Cristo cumpriu a lei. A lei não é ruim. Nós estamos aqui falando nesses 21 dias sobre remover o véu da lei dos seus olhos. Para quê? Para que você possa entender que é muito bom servir a Deus, que é maravilhoso servir a Deus. Deus é um Pai de amor que tem prazer que você prospere. Mas por que eu passo por algumas dificuldades? Porque é Deus te treinando para o muito. É no pouco que Deus te treina para o muito, saiba disso. É o caminho do vencedor, ele passa por aqui. Ele passa por, às vezes, escassez, problemas, dificuldades. E eu digo para você, quanto mais circunstâncias se levantam com você, maior é a vitória. Essa é a verdade. As pessoas falam assim, pastor, por que eu vejo alguns irmãos que parece que acontece tão rápido as coisas com ele, mas comigo é tão demorado. Deus está trabalhando porque ele precisa te colocar em lugares maiores e você precisa de maior treinamento. Falei para os irmãos que eu estou fazendo academia, né? Parei um pouquinho, né? Jejum em academia não funciona. Mas lá tem gente que os caras pegam 300 quilos. Eu já falei para os irmãos, tem gente lá que não precisa estar lá. E eu vou dizer para vocês, eu acho que é a maioria. Porque eu sou o único gordinho da academia. Que vergonha. Sério. Mas o que acontece? O povo está lá. Aí eu perguntei para o instrutor lá, eu falei, cara, esse cara aqui, por exemplo, quanto tempo ele está aqui? Está uns 2 anos. Esse cara pode parar já, não precisa mais. Ele falou, não, ele é competidor de... eu não vou lembrar o nome agora. Alterocolismo, É uma coisa assim, é isso aí. Você viu que eu entendo tudo? É, isso aí. E ele faz a apresentação, levanta e tem que estar sempre mantendo. Se ele parar de fazer o que ele está fazendo, cai tudo. Eu falei, quero te avisar que eu não quero fazer isso que ele está fazendo. Eu quero que tudo fique para cima. A lei da gravidade vai acontecer, mas assim, eu não quero ficar musculoso. Eu só quero perder uns quilinhos. Eu estou quase parando já, essa é a verdade. Não sei se eu vou ter tempo de ir até o final do ano. Mas assim, Deus o sabe. Vou fazer uma caminhadinha de meia hora, quem sabe. Não posso, né? Eu falei para vocês que eu vou ficar pelo menos 1 ano. Vou ficar pelo menos 1 ano, porque eu dei minha palavra aqui. Amém. Deus me ajude. Mas o que eu quero dizer para você com isso? A vida cristã é assim. Algumas pessoas que vão para obras maiores, eles passam por situações de mais pressão. O que você acha que passa por mais pressão? Um membro ou um líder? Se o líder foi chamado para ser líder, que eu tenho descoberto, nesses 21 dias de jejum, que às vezes tem pessoas que não foram chamadas, por exemplo, para ser anfitrião, ou para ser líder, foram chamados para ser bom membro, bom investidor, e nós na nossa cabeça, colocamos todo mundo para liderar, e está errado, porque tem gente que tem chamado específico, essa é a verdade, mas por quê? Porque se alguém que foi chamado para ser um membro, você coloca como um líder, a pressão vem na cabeça dele, e ele morre. 90% dos líderes que param de liderar, isso é prova viva, eles saem da igreja. Eles não entregam sua liderança, 90%, tem 10% que se salva, diga amém. Mas 90%, quando eles vêm assim, entrega a liderança, eu já sei, dá 2 meses e eles estão fora. Porque eles linkam liderança com ser crente, nada a ver. Líder é um chamado específico, assim como anfitrião, pode ser um chamado para sempre ou um chamado temporário. Mas essas pessoas são as que recebem mais pressão. É inevitável. Então, calcula comigo. Se o líder recebe mais pressão que o membro,
Um discipulador, a pressão dele é maior. Quando os irmãos se tornam discipuladores aqui, eu fico de olho neles. Porque a pressão vai aumentar. Eu pergunto para você, o que você acha que sobe para um pastor? Eu nem vou te contar, senão você vai sair daqui chorando hoje. E esse não é o meu alvo. Porque eu fui chamado e eu não escolhi essa profissão. Que não é uma profissão, é um chamado. Mas que acaba sendo a minha vida. Mas Deus, Ele te capacita para tudo. E se você está... Por que eu estou te falando tudo isso? Não é para você ter pena de mim, amém? Não precisa que ninguém tenha pena de mim. Porque não é bom ter pena de ninguém. Mas a verdade é que, quando Deus te chamou, Ele te sustenta. O problema é quando você está no lugar onde Deus não te chamou para estar. Qual o compromisso que Deus tem? Nenhum. Você acredita mesmo que existem hoje pastores que estão na posição de pastores, mas nunca foram chamados para ser? Tem. E qual que é o problema disso? É que esses caras fazem um monte de atrapalhada. E o mundo faz o quê? Bota todos os pastores no mesmo saco. E julga tudo igual. Qual que é o primeiro apelido que o mundo dá para um pastor? Ladrão. É o primeiro. Está cheio de ladrão no planeta. E tem bastante. Cheio de ladrão no nosso país. Está filmando tudo aqui, nós vamos ser presos. Não falo nada. Estou quietinho. Algo que acontece? Só tem pastor ladrão nesse planeta. É assim ou não é? Ninguém mostra o trabalho que os pastores estão fazendo, por exemplo, como nós fizemos aqui nesse final de semana. Não sai na notícia. Mas se nós fizer qualquer atrapalhada, se a nossa contabilidade aqui não for redondinha, eu vou preso, sem ter cometido crime nenhum, sabia? Eu falo aqui com o nosso tesoureiro, eu falo, tu não me bota numa fria, porque se eu fizer qualquer coisa errada e eu for preso, eu te levo junto comigo, não vai ser Paulo e Silas na prisão. Mas antes quem vai te dar uma coça sou eu. Os chicotados nas costas é por minha conta. Por quê? Porque há uma perseguição sobre a igreja. Ninguém anuncia o trabalho que a igreja faz, mas quando dá um probleminha, sai em rede nacional. Eu quero dizer, isso aumenta quem está debaixo da graça. Porque você fala que não precisa condição. Essa é a mensagem. Quando alguém conta com você e fala assim, o que prega na sua igreja lá para ser crente? É só crer em Jesus. E mais o quê? Só crer em Jesus. Tá, mas e comportamento, e código de conduta? Como é que faz? E roupa? Não, é só crer em Jesus e ser cheio do Espírito Santo. Não, então essa igreja não é de Deus. Igreja forte mesmo é aquela que proíbe. O pastor vai na casa ver se tem televisão. Vai ver se pode um negócio desse. Existe pessoas assim hoje, sim ou não? Existe. Nós estamos na era da tecnologia. E eu vi esses dias um pastor dizendo, não tem telefone, nunca vou ter desses aí, ó. O meu é esse aqui devagarinho. Falei, coitado, está perdendo tanta coisa. Porque pode ser do demônio, mas pode ser de Deus, ou não é? Uma faca pode ser usada para cortar um churrasco, uma picanha, uma alcatra. Há quem diga que não está dando para comer picanha nesses dias. Mas, Deus é bom. Hoje eu tirei para pegar no pé, né? Mas fazer o quê? Fazia tempo que eu não falava nada sobre isso. Vamos lá. Mas a faca pode servir também para quê? Para matar alguém. Então o problema não é a faca. O problema é quem está usando. O problema não é o telefone nem a internet, é quem está usando. Amém? E aí que é o problema. Por que eu estou falando disso? Porque se proibir você, aí que você quer fazer. Porque a lei, ela conduz para o pecado. Não faz, aí vai fazer. Você já viu? Você já passou por terrenos vazios? Você passa por vários terrenos vazios. Aí você passa por um que tem uma placa, não coloque lixo, pois é lá que tem lixo. Você já viu isso? Você anda nessa cidade, tem um monte de terreno vazio. Mas de repente você se depara com um terreno vazio com uma placa, não coloque lixo, por favor. É ali que todo mundo coloca. Por quê? Porque a lei produz o pecado. Quando diz para você, não faça,
você já fez no seu coração. E essa é a questão. Se nós aprendermos a sermos cheios do Espírito, o que vai acontecer? O Espírito vai produzir frutos. Então, os frutos da carne são para a carne, mas os frutos do Espírito são para o Espírito. E uma das coisas que é fruto do Espírito é domínio próprio. Você nunca se deparou com isso? Você converteu e de repente alguém te tira do sério. E você age de uma forma diferente que você nunca agiu, ao ponto de você mesmo falar assim: tem alguma coisa errada comigo. Em outro tempo eu tinha prendido a mão na orelha desse rapaz, mas eu resolvi a coisa com mais calma, tranquilo. O que é isso? São frutos do Espírito. Ah não, alguém estava lá, agora todos os crentes vão andar com um capacete e uma câmera, e eu na minha sala vou botar várias telas, e ficar olhando tudo que você está fazendo. Você ri, mas é isso que muitos pastores fazem, não dessa forma. Mas eles querem governar as vidas das pessoas. Só há um governante, é Jesus. E Ele enviou a sua parte principal, que é o Espírito Santo, para te guiar toda a verdade dEle. Então nós não precisamos que alguém nos conduza e nem nos ensine nada. Essa é a verdade. Porque o Espírito Santo nos ensina sobre todas as coisas. Eu não preciso dizer para você que você não pode pecar. Se alguém falou assim: pastor, tem uma das nossas células que o nosso anfitrião bebe vinho. Eu falei: durante a célula? Ele falou: não. Eu fui abrir a geladeira para pegar água e eu vi uma garrafa de vinho lá dentro. Eu falei: você é mal educado, hein? Abrir a geladeira na casa dos outros. Ô pastor, estou falando aqui de uma coisa que o irmão está fazendo errado. O senhor fala: não, é errado, aprendi com a minha mãe, não abra a geladeira nem da minha filha. Ele falou: não entendi o senhor. Eu falei: quem pecou foi tu, abrir a coisa dos outros na casa dos outros. Ele falou: mas e o vinho? Eu falei: o vinho é dele, o problema é dele. Só fico bravo porque ele não me convidou para tomar uma taça. O que acontece? Não era. Mas não era. Será que era na tua? Acho que não. Mas qual que é o problema disso, pastor? Nenhum. Ah, mas crente não bebe. Está escrito aonde? Me dá o versículo e o capítulo. Quem que proibiu? Onde está escrito? A Bíblia não proíbe nenhum crente de beber. A Bíblia proíbe de se embriagar. Amém? Porque embriaguez é pecado, perde o controle. Tudo que toma o controle da sua vida é pecado. É pecado. Mas ela não fala nada sobre beber. Não fala. Eu não estou aqui incentivando você a beber nada. Eu só estou falando que é Bíblia. Eu tenho que falar a verdade. Eu não posso para dizer para você não beber, crente não bebe, irmão, porque vai cair um raio na tua cabeça, porque está escrito, é o 10º mandamento. Não está escrito. A Bíblia não proíbe ninguém de beber, e sim de se embriagar. Tem pessoas que não se dão bem com a bebida, não deveria beber. Quem teve problema com álcool não deveria beber. Agora, quem que governa a sua vida? É Jesus. E quem te avisa o que pode ou não pode? É o Espírito Santo. Então, se você for tomar uma taça de vinho, eita, essa semana eu vou tomar tanta pedrada, está filmando tudo aqui. Se você for tomar uma taça de vinho, a paz de dentro vai dizer se é para você tomar ou não. E a paz é o árbitro. Porque você tem o Espírito de Deus dentro de você, e Ele te conduz a toda a verdade. Essa é a verdade. Não é uma questão de beber ou não beber, é saber que quem governa você é o Senhor por meio do Espírito. E se você for convidado para isso assim na sua casa, com a sua esposa, e você não se sentir bem, não faça, porque é o interior que te avisa. Você não tem que fazer nada porque os outros fazem, amém? Não tem que fazer. Nem porque eu falo alguma coisa aqui, você tem que ouvir lá dentro, o Espírito falando com você, não faça, não vai. Você faz um trajeto, meus filhos, eles são testemunha disso. Eu não troco muito de lugar. Eu sempre faço os mesmos trajetos para o lugar que eu vou. Mas às vezes, eu estou vindo, já teve ocasião de eu estar dirigindo assim, parar o carro, dar uma ré e voltar. E eles perguntar: ué pai, nós não vamos mais para casa? Eu falei: vamos, nós vamos para o outro lado. Eu falei: por quê? Porque eu estou sentindo que não dá para ir por aqui.
Então, perceber o Espírito é importante, porque ele te livra. Agora, você não precisa de alguém o tempo todo para ficar colocando um sistema de lei na sua cabeça em que você tem que ligar. Pastor, eu posso fazer isso? Pastor, eu posso fazer aquilo? Pastor, eu posso... É o Espírito, ore a Deus e Ele vai trazer clareza ao seu coração. E quando você faz algo que desagrada a Deus, imediatamente você fica mal. Se você nasceu de novo, se você é filho de Deus, e se você creu em Jesus, você é filho de Deus. E você tem um Espírito que é o direcionador para a sua vida, e o sistema da graça foi inserido em você. Você precisa abolir o sistema da lei. É um sistema antiquado, ultrapassado. Nós estamos agora debaixo de um outro sistema. Qual que é o problema? Muitas pessoas compreendem o Evangelho de maneira muito trivial e superficial. Agora, nesse jejum, eu estou descobrindo que tinha algumas coisas na minha mente que era lei. Eu sirvo a Deus há 16 anos. Mês que vem, dia 15, faz 10 anos de ordenado como pastor. E eu estou vendo aqui, eu falei, meu Deus, isso aqui é lei. Jesus. O que é isso? É o véu sendo removido. Então, quando o véu é removido, você cresce. E você desfruta da graça de Deus, que é isso que Deus tem para nós, irmãos. Eu quero dizer para você, essa mensagem é uma das mensagens mais perseguidas da história da igreja. Por causa dessa mensagem, Jesus foi crucificado. Você acha que vai ser barbada para nós? Agora, ouça o que eu vou dizer para você. Não é o pecador que combate essa mensagem. Pode ver. Quem que combate essa mensagem? É o religioso. É o religioso que combate. Quem que matou Jesus? Foram os religiosos da época. Eles não creram que ele era o Messias. O que ele dizia? Eu sou o filho de Deus. Ele veio para morrer pela humanidade. Esse era o propósito de Jesus. Mas o que os religiosos falaram? Não, ele vai abrir a igreja da porta aberta. Não com essas palavras, mas quero que você entenda. Jesus veio para facilitar o processo. Para que a porta se abrisse para muito mais gente entrar. Então hoje a porta da salvação está aberta, mas eu como pastor tenho que te avisar, ela vai fechar. Nós estamos às vésperas dessa porta se fechar. E não vai dar tempo mais para outras pessoas. Não vai dar, é uma realidade. Por isso nós estamos pregando. As pessoas falam assim, a videira, meu Deus, toda semana é uma agenda maluca. E faz isso, e faz aquilo outro, e faz aquilo outro. E agora, pastor, o que nós vamos fazer? Acabamos de sair de uma agenda violenta. Dia 12, dia das crianças, bum, 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 bum. Ainda bem que eu não estava aqui, fui descansar. Quem veio foi o palhaço Pirulito, eu não estava aqui. Então assim, dia 14 é nós aqui no evento, aí estamos no culto. E hoje eu estou aqui para avisar que essa semana a agenda vai ser light. Vamos ter 4 cultos. E aí, pastor, e nas outras semanas? Pois é, dia 11 nós vamos com os casais para Gramado, o dia inteiro. Você não reservou ainda a sua, você vai perder. Nós precisamos fechar logo lá. Dia 11, é 11, né, eu creio, irmão? 11. Nós vamos fazer o encerramento dos nossos eventos de casais, lá em Gramado. Café colonial, fundi e uma viagem romântica, maravilhosa. Se você não, vagas limitadas, não é para todo mundo, porque alugamos uma van, vamos alugar uma van que comporta só 14 casais. Então nós vamos fechar os 14, acabou, não temos como levar mais. E aí nós fizemos uma programação bem legal lá, com café colonial, fundi e passeio em lugares lá. É 500 por casal, é 500 por casal. É 250 por pessoa vai sair, baratíssimo comparado com o programa. Que dia? Oi? Dia 21 no culto. 21 de outubro. Eu não consigo ouvir vocês daqui. Fica de pé vocês dois aí, por favor. Quem precisar mais informações, no final do culto, procura aquele casal. Eles cuidam aqui para nós da parte dos eventos de casais. Eles estão organizando tudo isso. Dê o seu nome, já faz a programação. Se você nunca foi, é uma grande oportunidade de investir no seu casamento. Obrigado. E aí, pastor, dia 11 terminou, glória a Deus, vamos encerrar o ano. Não, dia 16 nós vamos para o Uruguai. Aleluia. Mas dezembro é dezembro, né, irmãos? Vai ser a agenda mais cheia do ano. Dezembro tem encontro, tem batismo, formatura, e estamos pensando em fazer mais algumas coisas para encerrar o ano. Pensando em fazer um jantar de líderes, uma festa legal, vai estar bonito aqui. Estou pensando em trazer pelo menos uns 2 pastores de fora no mês de dezembro para pregar aqui,
um sobre finanças, pastor Guilherme Guidelli, e tentar trazer o pastor Gilberto para pregar aqui também. Aí vocês vão ver o que é fogo e glória. E aí o ano acabou, janeiro eu vou te liberar para férias, mas te quero todo domingo aqui. Domingo é culto. Amém, irmãos? O que eu estou dizendo para você? Isso é lei, pastor! Isso é graça, porque se você faz tudo isso, isso é peso para você, você não deveria fazer. Isso é só para fazer quem tem o coração para fazer. Porque Deus não aceita nenhum tipo de oferta, inclusive o seu servir com pesar. Oh, de novo. Eu faço isso tudo com alegria. Na verdade, eu acho pouco. Os irmãos estão aqui, eu falo assim, nós vamos ter que diminuir um pouco, porque eu penso em vocês. Essa é a verdade. Tem uns irmãos aqui, eu falo assim, esses irmãos vão enlouquecer conosco. Eu falo, se alguns irmãos se permanecer conosco esse ano, vão ficar sempre. Porque nós estamos sempre nessa vida, isso se chama vida constante. Nós envolvemos todo mundo. Então, quando você entende que o sistema da graça não te exclui, e esse é o problema da lei, a lei exclui. Por quê? Porque a lei tem pessoas mais santas que as outras. Tem até umas cadeiras para elas assim. Clayton e Aronca, tem ou não tem? Tem umas cadeiras especial para o povo mais santo. Para quê? Vou te contar. Ali estão talvez os mais pecadores. Se pudesse botar no telão a vida deles e o que eles pensam, todo mundo ia ficar apavorado. Mas não dê risada também, se colocasse os seus também ia ficar apavorado. E se colocasse os meus também? O negócio é ser sincero e saber que somos o que somos pela graça de Deus. Amém? É importante você entender aqui, eu não estou falando mal de ninguém, eu só estou dizendo para você que nós não podemos ser iludidos e achar que existe bem algum na nossa carne. Não existe, por isso nós precisamos de Jesus, por isso nós precisamos de Deus, porque Ele nos conduz a toda a verdade de quem nós somos. E quando nós entendemos isso, o que acontece? Nós contemplamos. O que a Bíblia fala? Como você é mudado? Como nós somos mudados? Se policiando, acordando todo dia de manhã e falando, hoje eu vou ser diferente, hoje eu vou ser diferente, hoje eu vou ser diferente. E aí termina o dia, você foi igual. Hoje eu não vou errar, hoje eu não vou errar, hoje eu não vou errar. Aí um cachorro suja essa roupa, você chuta o cachorro, errou. Amanhã, hoje eu não vou errar. É ilusão, você não vai conseguir fazer as coisas certas assim. Um dia alguém falou assim, pastor, e aí, como é que está lá a videira? Eu falei, também, graças a Deus, avançando, crescendo e crescendo mais. E você? Pastor, estou meio parado. Estive lá com vocês, tentei ser crente, mas é difícil ser crente. Eu falei, pois é, cara, deixa de tentar. Eu deixei de tentar ser crente há muito tempo já. Porque quando eu tento, eu só faço burrada. Quando eu deixo e confio em Deus, aí a coisa vai certa. Então, o que eu estou dizendo para você? Tentar é tentar com a força do seu braço. Quando você deixa para o Espírito, eu te vi aqui, Gerson. O Gerson é uma benção, esse irmão. Mas assim, era o cara que o culto passava da hora, ele ficava assim, tem que dormir amanhã, até dormir um pouco, acordo cedo, pastorado, todo domingo, bababá. Era o Gerson. Nunca vou para a igreja. Nós fizemos uma armadilha poderosa para cercar ele. E a Renata orando. Nós podíamos ir lá na cabeça dele, você tem crente, você tem que ser crente, tem que ser crente. Ele nunca estaria aqui hoje. O que nós fizemos? Fomos orar. E fomos agir. Aí eu fiz uma reunião da célula semana passada aqui. Eu perguntei, qual célula termina mais que 11 horas? A célula dele foi a primeira a levantar a mão. Eu falei, ué? Oh, glória a Deus. Exatamente. Agora ele é crente, pastor. Ele é líder, ele é crente, ele está ajudando o pessoal do som aqui, e é seminarista, está fazendo seminário. Pastor, quem que fez isso? Nós não conseguiríamos fazer. Olhe para a sua vida. Ninguém consegue mudar você. Só quem te criou. Só quem te criou. Agora, eu quero que a minha esposa mude, eu quero que o meu marido mude, eu quero que o meu filho mude. Aí você fica que nem um pica-pau na cabeça dele. Muda. Não vai mudar. Você tem que falar com quem criou ele. Tem um monte de coisa que os irmãos fizeram e eu não sei mexer.
Se eu mexer, dá atrapalhada. Eu procuro sempre alguém que sabe mexer. Não é sensato isso? Então, esses dias eu estava procurando aqui, cadê o Ney? Que agora nós mudamos todas as tomadas aqui, o Ney tinha saído para comprar um negócio. Falei para a Joyce, cadê o Ney? O Ney saiu, eu falei, meu Deus, eu tinha que fazer um volume, uma coisa para mexer nesse ventilador aqui. Tem 3 disjuntores ali. Só que se eu baixar um, apaga todo o palco. E apaga o palco, apaga a caixa, apaga tudo. Eu falei, vou acabar com o encontro se eu fizer isso aqui. E eu falei, agora, tem que esperar o Ney. Por quê? Porque você deve procurar as pessoas que sabem fazer. Você quer mudar alguém? Procura quem criou essa pessoa. O que eu estou dizendo para você? Ore, ore. A oração é a chave para toda transformação. Agora, não, pastor, mas orar é muito pouco. Eu tenho que ir lá para a praça com a Bíblia mais do braço, dizendo, demônio vai pegar vocês. Pode ser que alguém converta assim. É difícil. Imagina, você passa no centro, tem um cidadão, não que tenha, com a Bíblia embaixo do braço, e aí você passa lá de calça jeans, e ele fala, que essa calça jeans vai te levar para o inferno, entrega a tua vida para Jesus hoje. Aí a irmã, 30 anos sem pintar o cabelo, um dia ganhou um presente do marido, ele acordou, diga amém, irmãs. E ele pagou um salão para ela, ela pintou o cabelo, vem toda faceira, olha só, no centro da cidade, e está lá o cidadão com a Bíblia, olha para ela, pintando o cabelo, Jezabel, vai para o inferno, te arrepende hoje. Tu acha que ela vai para alguma igreja? Não vai para igreja nenhuma. Essa mensagem é lei, e não está escrito na Bíblia isso. Esse que é o problema, o povo da lei inventa coisa. Então quando você for escutar esses pregadores da internet, cuidado, pelo amor de Deus, está cheio de coisa batizada, contaminada, que não influencia, cheio de lei. Quando você for escutar louvor, cuidado. A grande maioria dos louvores são bons e pregam e cantam a graça. Então às vezes é melhor ouvir louvor até que a pregação dessas igrejas da lei. Porque quando você ouve a graça, o que acontece? Seja sincero comigo e com você mesmo. Agora, se eu terminasse a palavra agora, não vou terminar, estou no meu tempo ainda. Mas se eu terminasse agora, você ia com peso ou ia alegre para casa? Hã? Você está se sentindo pesado, acusado, ou você está com paz no seu coração? Seja sincero. Isso é a graça. A graça produz paz. Só que eu digo para você, 90% das mensagens hoje é lei. Sabe o que as pessoas saem do culto? Meu Deus, eu tenho que melhorar muito para ser aceito por Deus. Ah, meu Deus do céu, eu tenho que mudar muita coisa, minha vida não se encaixa com a pregação desse pastor, eu estou ruim demais, Senhor, muda a minha vida, Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu sou um miserável, Senhor. A mensagem da lei produz isso, você nunca é adequado, e nem aceito por Deus pela lei, porque foi feito assim. A lei não justifica o homem, porque pela graça de Deus, nós somos manifestos filhos de Deus. Lá em Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12, a palavra de Deus diz assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A quantos? Todos. A graça está ao alcance de todos. A carta a Tito está falando. E ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Então o que está dizendo que a graça produz? Uma vida íntegra. Não, espera aí, pastor. A lei que produz uma vida íntegra, porque se eu cumprir os mandamentos, eu vou estar vivendo bem. O problema é que ninguém consegue cumprir. Esse é o problema. Ninguém consegue cumprir. Eu pergunto para você. Eu digo assim, ó, sem medo de errar, todos os crentes que estão aqui. Você não consegue cumprir a lei. E digo mais, você não sabe nem os 10 mandamentos. Quem pode vir aqui recitar os 10 para mim agora? É porque você acha que é só 10, né? Não é. É 613. Você entendeu o tamanho da ilusão? O tamanho da hipocrisia? Se eu vivo debaixo da lei, eu tenho que cumprir 613 mandamentos. E o que é 613 mandamentos? Se eu errar um, eu sou condenado de todos.
Então a lei é assim. Se eu errar um dos mandamentos e não cumprir, eu sou condenado por todos. E a graça? Se eu aceitar um, eu sou liberto de todos. E qual que é esse mandamento? É o mandamento de Jesus. É crer. É o único mandamento de Jesus, é crer. É o único pecado que leva as pessoas para o inferno. Só tem um. Só tem um pecado que leva as pessoas para o inferno. É não crer. Porque se crer está salvo. Todos os outros pecados já foram resolvidos na cruz do Calvário. Você precisa crer nisso, em nome de Jesus. Você vai viver uma vida em paz com Deus. E quanto mais você entende, menos você comete erros. Menos você peca. Mais você vive debaixo do favor de Deus. Então, é uma maneira de viver sensata, justa e piedosa. Viver debaixo da graça. Então, a graça é o sistema do Espírito. O Espírito Santo usa a graça para nos aconselhar, nos ensinar dia após dia. A graça ocupa o seu lugar, tenhamos ou não cometido pecados recentes. Ela não é apenas um tratamento para o pecado, na verdade é a chave para a libertação do pecado. A graça tem 3 tempos que nós precisamos entender. Eu vou encerrar por aqui. No passado, quando você foi salvo pela graça. O que te salvou? Tuas boas obras ou tua fé em Cristo? Por mais que você crê que foi as tuas obras, não foi. Foi a fé em Cristo. Você creu, por isso você foi salvo. Aí tem uma outra pregação que diz, tá bom, você creu, foi salvo, mas se você cometer pecado, você volta para o inferno. Isso é alucinador, é louco. Isso é completamente fora de órbita. Como que Deus te dá um presente e te tira? Imagina que você está numa festa de aniversário. Não esqueci das tuas xícaras, vou levar lá. Essa semana vai dar tudo certo. Então o que acontece? Está corrida com essa obra que eu não posso sair daqui, mas não esqueci. Então o que acontece? Vou te dar uma xícara de presente, bonita, do Grêmio. Não estou brincando, brincadeira. Mas vai ser azul. Então vamos lá, brincadeira. Estou aqui pegando no pé do Felipe. Quando você entende, fui pegar no pé dele, esqueci do contexto. Obrigado. Imagina você numa festa de aniversário, amém? Você levou um presente bonito, caro. O presente caro hoje seria um iPhone 15 Pro Max. Convida essa pessoa para o seu aniversário. Meu dia é 18 de fevereiro, está longe, mas aceito com um ano de antecedência. O que acontece? Você chega com o presente, você entrega. Quando você entrega, a pessoa abre o presente e fala, um iPhone 15 Pro Max. Sério? A pessoa fala, sério? Esse iPhone custa mais de 10 mil. Aí você que entregou o presente fala, é? Você não tinha feito as contas que você comprou em 10 vezes. Fala, é mesmo? Eu dava o meu carro, mais esses 10, pegava um carro, me dá aqui esse iPhone, não vou te dar mais. É constrangedor fazer isso, sim ou não? É uma vergonha. Só alguém muito cara de pau faria isso. Tirar o presente que deu. Se é constrangedor para nós que somos seres humanos, por que você acha que Deus tem que te dar a salvação hoje e amanhã te tira? Hoje Jesus morreu por você, amanhã Ele não morreu mais. Uma vez que você é salvo para sempre. O inferno não é mais seu lugar. Você creu em Cristo? Está salvo. Então, no passado você foi salvo pelo quê? Pela graça mediante a fé. Não vem de nós, é dom de Deus. No presente, a graça ensina você a viver de maneira santa e piedosa. O que é isso? Quanto mais cheio do Espírito você for, mais você vai manifestar o caráter de Cristo. Mais você vai manifestar o amor de Deus. Sério, irmãos. Quanto mais você vive em Cristo, você se torna nova criatura. O que é isso? A criatura antiga deixa de existir. Você se torna alguém paciente, que espera as pessoas mudar. Você se torna alguém generoso. O que é ser generoso? É não servir no dinheiro. É servir a Deus. E saber que o dinheiro é seu servo. Não é você que se escraviza. E se torna um escravo para ganhar dinheiro. Não. Quem define o meu tempo sou eu. Essa é a verdade. Eu defino o meu tempo. Ah, você fala, porque o senhor é pastor. Não. Eu tenho 23 anos de carteira assinada.
infelizmente. Trabalhei 23 anos no chão de fábrica. 23 anos. Se eu soubesse o que eu sei hoje, há 23 anos atrás, muita coisa seria diferente. Primeiro que eu não teria todo esse tempo de carteira assinada, eu já teria uma empresa. Eu acho que o ramo melhor é esse. Eu não sou contra quem trabalha de carteira assinada. Cada um tem um chamado. Mas eu estou dizendo para você, o seu tempo, ele precisa ser primeiro de Deus. Porque quando você busca primeiro o reino, como o obreiro Jonas falou aqui, todas as outras coisas. Se você corre para ganhar dinheiro, ao ponto de você não ter tempo para buscar Deus, por exemplo, um dia da semana, isso é um grande problema. Está comprometendo a sua vida espiritual. Pastor, mas o que eu faço? É o trabalho que eu tenho. Por que as pessoas não têm as coisas? Porque elas não pedem. Sabe o que Deus tem para você? Eu já falei isso aqui há um tempo atrás. Isso é graça. É trabalhar pouco e ganhar muito. Mas isso é ilusão, isso aí só está falando para não motivar. Não. Estou falando a mais pura realidade. Cristão é um povo que foi chamado para trabalhar pouco e ganhar muito. Isso se chama prosperidade. Para quando você quiser assim, eu quero ir em tal conferência, eu quero estar em tal lugar, eu quero estar envolvido com a vida da igreja. Você ter liberdade para estar. Entendeu o que eu estou dizendo? Me ouça com bons ouvidos. Porque é isso que Deus tem para nós. Então, é viver da maneira de Deus. Agora, quem te convence sobre isso? Não sou eu. É o Espírito Santo. E como ele faz? Ele vai te abençoar muito mais do que você já é abençoado. Só que aí tem duas coisas. Você precisa saber onde está o seu coração. Porque se o seu coração estiver no lugar certo, você vai estar no caminho certo. Porque Deus vai começar a te dar recurso. E o que acontece? Você vai ganhar muito recurso. E se você não entender o porquê que Deus está te dando recurso, daqui a um pouco você desaparece do nosso meio. Você prosperou tanto que agora você não tem mais tempo para servir a Deus, que você tem que cuidar dos seus negócios. Quer dizer, melhor pessoa para cuidar do seu negócio e melhor pessoa para ser seu sócio, se chama Jesus. Se Jesus, eu quero fazer, todos os irmãos que têm empresa, quero lá orar pela sua empresa. Quero fazer uma agenda de visitas. Senti isso nesses dias orando. Quero ir lá abençoar o seu negócio e declarar que Deus está te preparando esse ano. Mas o ano que vem vai ser o ano da graça abundante nos seus negócios. Vai ser o ano de você prosperar como nunca prosperou. De experimentar favor como nunca experimentou. Quando, pastor? Nesse tempo oportuno. Que mais Deus vai mover no meio da igreja. E no futuro, Ele vai lhe dar um corpo glorificado, que é a nossa santa esperança. Você precisa da graça, não só quando comete pecado, mas em todas as circunstâncias da sua vida. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Você acredita que Deus é sábio? Sim, Ele é a própria sabedoria. Diz que Deus é a própria. Agora imagina comigo. Quando questionamos a função da graça na nossa vida, automaticamente nós estamos insultando a inteligência de Deus. Por quê? Porque Ele é que fez a graça. Ele estabeleceria então uma nova aliança para que todo mundo pecasse? Claro que não. Absolutamente não. Então, não dê ouvidos para aqueles pregadores que falam que a mensagem da graça é a mensagem do tudo pode. Está errado. É a mensagem do tudo posso naquele que me fortalece. Porque nada depende de você. Sabe qual é o dia que você mais vai prosperar? Em todas as áreas da sua vida? Quando você entender que nada depende de você. E que tudo já foi feito. Se você ainda não entendeu isso por completo, vamos nesses dias nos aprofundar nessa mensagem. Nessa mensagem. Compre o livro.
leia o livro. Se não entendeu, lê de novo. Lê 10 vezes se for preciso. As nossas mensagens estão gravadas, algumas delas. Ouça, reouça, ouça de novo, ouça novamente, até que a mensagem entre no seu coração e você possa declarar: eu sou livre da lei e eu vivo debaixo da graça do Senhor. Amém? Vamos orar sobre isso. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar nessa noite, nós reconhecemos a Tua bondade, a Tua graça, e sabemos que essa é a graça abundante do Senhor sobre nós. Nós entendemos que o Senhor nos chamou para vivermos em novidade de vida. Estamos debaixo de um novo sistema, e o véu nesses dias tem sido removido das nossas vidas. Pai, que nós possamos viver a maravilhosa graça do Senhor e desfrutar de uma vida cheia de paz, de alegria, de satisfação por viver a Tua vontade. Livra-nos de nós mesmos, livra-nos, Senhor, do aguilhão da lei, livra-nos, Senhor, da condenação, porque a Tua palavra é clara: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu quero declarar em nome de Jesus, sobre as nossas vidas está o Teu favor, e é nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Pai, abre os nossos olhos nesses dias, que nessa última semana de jejum, os nossos olhos sejam abertos ainda mais, para que possamos ver, ó Deus, a Tua graça e a Tua verdade, em nome de Jesus. Diga amém. Erga a sua mão, quero te abençoar. Eu declaro que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família. E eu profetizo que nessa última semana de jejum vai ser uma explosão de milagres. Declare os seus alvos diante de Deus, portas se abrirão, milagres vão acontecer, o seu telefone vai tocar e trazendo boas notícias para você. Amém? Diga glória a Deus. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Dê um abraço pelo menos 3 irmãos, declare uma semana de vitória. Nós estamos encerrados. Aleluia. Você que está conosco pelo nosso canal do YouTube, aqui da Videira de Canoas, não deixe de compartilhar essa live, de se inscrever se você não é inscrito, também de deixar o seu like. Deus abençoe você e a sua casa, você possa ter uma semana de vitória, em nome de Jesus.